Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, meu nome é Jaqueline e hoje eu vou contar para você um pouco mais a respeito da Libras, a língua brasileira de sinais. Mas o que é isso? É a língua que já foi implementada com uma lei aqui no Brasil, porque ela é a forma de comunicação e expressão das pessoas surdas. Essa lei, ela foi aprovada em 24 de abril de 2002. Ela é a lei número 10.436. Mas aí você vai me perguntar, mas eu não sei lidar com isso, eu não conheço nenhuma pessoa surda. Sim, mas é exatamente isso. Quando você tiver contato com alguma pessoa surda, você vai ver a importância de saber a Libras. Então, vamos aprender para que esse momento seja um momento de partilha, de troca e de mais conhecimentos. Foi um trabalho da minha dissertação de mestrado. Ela resultou nesse livro, Surdez e Alteridade, as expressões religiosas das crianças surdas. Mas o que me levou a pesquisar isso tudo? Eu trabalho em uma escola particular, o Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte. Em 2006, logo depois dessa implementação da Lei de Libras, a Campanha da Fraternidade lançou um trabalho muito especial, que era as pessoas com deficiência e a Campanha da Fraternidade, a Fraternidade e pessoas com deficiência. Eu então saí em busca de alguma escola ali por perto na qual a gente pudesse aprender essa interação com as pessoas com deficiência. E então nós fomos a uma escola chamada Escola Francisco Sales, que é uma escola especializada em ajuda às pessoas com deficiência na fala e na audição. O sinal dessa escola é esse. A gente conversou com a diretora e falamos do interesse de fazermos um projeto juntos, de crianças ouvintes com crianças surdas, para essa interação. E aconteceu um fato muito inusitado. Quando eu terminei a conversa com a diretora, uma criança bem pequenininha, de uns 4 anos, porque essa escola ela recebe crianças de 4 anos, até adultos, na sua formação, ela veio e me abraçou. E eu queria me comunicar com ela, eu queria perguntar o seu nome e eu não sabia nada de Libras. Eu não sabia dizer qual o seu nome. E isso me impactou muito. Eu cheguei em casa e pensei, como que eu vou falar de fraternidade, de uma diferença, porque não é nenhuma deficiência, Eles são pessoas que nasceram tendo essa possibilidade de usar as mãos para se comunicar. Eles não ouviram, então eles não se interessam pela voz, pelo som, mas eles se interessam pelo visual motor. Isso é Libras. Eu decidi aprender um pouco mais. E nisso, nós usávamos na escola um livro que tinha a datilologia. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, o alfabeto em Libras, na língua brasileira de sinais. Daqui a pouquinho, no final do vídeo, vocês fiquem aí, a gente vai aprender um pouco mais. Nesse trabalho lá com as crianças, que elas ficavam lá repetindo, professor, olha essa letra. E eu ficava pensando assim, é difícil demais, eu acho que eu não vou aprender isso. Mas com criança, a gente sempre brincando, acabou que eu aprendi alguns sinais, mas eu não sabia muito. Em 2010, eu então decidi fazer um curso de Libras. Esse curso lá na Escola Francisco Sales, eles oferecem, que chama CAS. É um centro de atendimento às pessoas surdas e aos familiares também. Eles ofereciam um curso para as pessoas que trabalhavam na rede estadual e que trabalhavam com crianças com alguma diferença e até com a surdez. E eu fiz a minha inscrição, porque se sobrasse alguma vaga, eu poderia participar do curso. E naquele ano deu certo, sobrou uma vaga e eu fui. E era uma professora surda, chamada Isabel, e ela falava assim. E eu falava, meu Deus, o que ela está querendo dizer? E eu observava, gente, é só isso, é só observar. E o coração da gente vai abrindo e a gente começa a entender. Isso significa, pode começar, e ela começava a nos dar a aula, e eu aprendi muitos sinais com ela. Um sinal é aquela forma visual motora de você falar uma palavra. Então, pode, o verbo poder, e começar. E assim eu fui aprendendo alguns sinais, algumas palavras em Libras. Passou o tempo. O
que aconteceu? Eu comecei a fazer um curso de comunicação assistiva, Libras e Braille, para eu me interagir mais com essa língua e também com o Braille, que é uma forma de comunicação para as pessoas cegas. Um dos livros que eu li trazia a história de uma menina que tinha uma aula, ela era uma menina surda, e ela, aqui no Brasil, no Sul, ela tinha uma aula de ensino religioso. Eu falei, opa, eu sou professora de ensino religioso, vou ler isso aqui. E ela conta que ela chegou em casa chorando muito, e a mãe perguntou para ela o porquê. E aí ela falou que a professora de religião havia contado que quem morre fica no céu com Deus. E aí ela estava chorando muito, e aí a mãe perguntou, mas por quê? Isso é por quê, né? Por quê? Você chorando? E aí ela explicou, porque Deus, nada de Libras, Deus não entende nada de Libras. E aí a mãe falou, não, Deus entende qualquer língua, qualquer, toda língua. E isso mexeu muito comigo, porque eu pensei, como é o universo da criança surda? O que será que ela pensa de Deus? Como é a expressão religiosa dessa criança? E aí eu comecei a estudar, eu tinha muita vontade de fazer o mestrado, e eu fui fazer o mestrado. E um dos conceitos mais importantes que a gente aprendeu lá foi o conceito de alteridade, sendo que alteridade significa a resposta que você vai dar à diferença, a resposta que você vai dar ao outro, que é diferente de você. A resposta que você dá pode ser uma resposta de virar o rosto e você não quer saber, isso é uma resposta. Ou a resposta de ver o outro, rosto, a diferença, é o terceiro excluído que vai fazer parte do nosso universo. Então, esse face a face, esse rosto, mexeu muito comigo. Eu estudei muito Levinas, que é o autor que tem o tempo todo no meu trabalho, e comecei a perceber e a colocar isso na minha visão de professora de ensino religioso, mas eu queria ouvir as crianças que são pessoas surdas. Então, eu decidi fazer um trabalho que é parte do grupo focal. O que é um grupo focal? Você chama algumas crianças, no meu caso eram crianças surdas, eu chamei 10 crianças, a gente fazia um semicírculo e havia uma pessoa atrás da sala que ficava anotando tudo o que eles comunicavam, outra pessoa à frente da sala, tinha uma pessoa que fazia filmagem e as professoras que trabalhavam com as crianças e eu como pesquisadora. E aí eu fui perguntando, a gente fez 3 grupos focais, sendo que o primeiro foi sobre a morte, o segundo foi sobre Deus e o terceiro, o sentido da vida. E aí eu me lembro bem que alguns sinais maravilhosos que eu fui aprendendo. Jesus, por causa que ele foi preso na cruz, ressuscitou. Então tudo que as crianças expressavam de religiosidade e religião, a gente ia anotando ali, que eram os meus dados para pesquisa. E em um determinado momento, eu perguntei para eles, Deus, surdo ou ouvinte? O que ele achava? E a professora, que é uma pessoa surda, ela estava ao meu lado. Ela lê lábios, então ela estava me ajudando. E por uma surpresa, acho que até da professora, 6 crianças responderam, surdo. Aí ela fez assim, a primeira que respondeu, ela já fez assim, era. Né? Porque ela ia repetir a pergunta, talvez até querendo que essa criança elaborasse melhor, porque na cabeça dela jamais essa pergunta seria respondida dessa forma. E aí eu fiz para ela, pode deixar, é a resposta dele, é a resposta dele. Isso gerou um dado muito importante para a minha pesquisa, Deus surdo. O que você pensa que essa resposta significa? Pensa um pouquinho. Alguns dados muito importantes da minha pesquisa vieram para o livro. O primeiro dele, a identidade surda. Existe uma cultura surda belíssima. Gente, eu aconselho todo mundo a pesquisar, a fazer parte de um universo, de uma outra cultura. A cultura surda, por exemplo, que é maravilhosa. É um universo muito lindo. E eles falam uma frase que é a seguinte, nada de nós sem nós. O que significa isso? Se você for fazer um curso, então que você faça com a pessoa surda. Se você for ter uma aula de Libras ou aprender um sinal diferente ou qualquer coisa que você for fazer, que seja
com a pessoa surda. Por isso hoje eu não vou dar nenhum curso, eu não vou fazer nenhum trabalho para ensinar nenhum sinal para vocês, porque isso vocês precisam fazer com a pessoa surda, porque a propriedade é algo que o que ele tem para ensinar é a perfeição do sinal, é ele que vai saber. Agora, a gente pode aprender a datilologia, que é o alfabeto em Libras, isso não tem problema, porque para você fazer o seu nome, você precisa desse primeiro conhecimento. Ponto final. As outras etapas, aprender sinais, aprender que seja com pessoas surdas, depois eu vou ensinar para vocês alguns caminhos aqui que vocês podem seguir para isso. Outra coisa bem impactante da minha pesquisa é que quando nasce uma criança surda em uma família de ouvintes, isso às vezes é bem impactante, porque todas as pessoas são ouvintes e aquela criança é uma criança surda. Para vocês terem uma ideia, as famílias costumam até negar esse fato, porque realmente é difícil. Eu vi uma criança de 4 anos lá na Escola Francisco Sales, chorando, era o primeiro dia dela na escola e ela não sabia nenhum sinal em Libras. Então, como que ela ia pedir água, como que ela ia pedir para ir ao banheiro? Foi difícil porque a mãe, na casa, com a mãe, ela mostrava o que ela queria, a mãe, tudo bem, conseguia se comunicar, bem rusticamente, mas conseguia. Mas sem saber aquele sinal correto, fica muito complicado. Essa menina, ela precisou de uma adaptação bem grande e, enfim, continuou o caminho dela lá. Eu já fui outras vezes e vi ela aprendendo bastante lá, agora bem mais calma. Porque, gente, comunicar nos humaniza. Há um vídeo que eu gosto muito de passar, é um desenho animado, chama Helen Keller, a história de Helen Keller. Na verdade, essa menina, ela nasceu ouvinte, mas com 1 aninho ela teve uma infecção lá no ouvido, uma doença. Essa infecção passou para os olhos e 15 dias depois ela sarou, ela ficou bem da inflamação, mas ela ficou uma pessoa cega e surda. Como que uma pessoa cega e surda vai se comunicar? Ela tem os 3 outros sentidos, o tato, o paladar e o olfato, e por isso aí, através desses sentidos, ela vai se comunicar. E com a Libras tátil. É maravilhoso esse filme, chama Desenho da Helen Keller. Quando nasce uma criança ouvinte no seio familiar de uma família surda, eles acolhem com o máximo de cuidado e de carinho. E se nascer uma criança surda também. Então, assim, o que acontece é que são culturas diferentes e que um vai precisar aprender e compreender o outro. Isso é a vivência da alteridade. A pesquisa nos mostrou o jeito, a expressão religiosa dessa criança. O que ela sente quando ela fala de Deus? Eles fizeram sinais belíssimos, engraçados. Então, alguma pergunta era, uma pessoa boa que morreu, o que vai acontecer com ela? Vai para o céu. Uma pessoa má que morreu, vai para o inferno. Então, eles iam falando coisas que eles viviam e vivem na religião deles. Eu fiz alguns quadros e aí fui colocando o que aquela criança pensava, um apanhado assim, de tudo, todas as respostas dela. Tem uma que eu queria ler para vocês. Quem te ensina sobre Deus? A mamãe. O que você faz quando você chega à igreja? Eu falo com Jesus. Qual o pior problema da sua vida? Se meus pais se separarem. Então, gente, os problemas, eles estão aí, eles existem e as pessoas precisam lidar com eles da melhor forma que puderem. Quando eu trabalhei o sentido da vida, o grupo focal Sentido da Vida, e aí eu perguntei, qual o pior problema da sua vida? Eu perguntei para todos eles. Claro, na minha cabeça eu imaginei que pelo menos alguns iam falar, por eu ser uma pessoa surda. Ninguém disse isso. Uma disse assim, qual o pior problema da sua vida? Eu não tenho problema. Então eu acredito que nós temos muito que aprender. Essa foi uma das meninas que falou, Deus é surdo ou ouvinte? É surdo. Esse dado, ele revela pra gente que quando essa criança nasceu, quem a acolheu, mostrou para ela toda a bondade de acolher o outro, de acolher aquela criança do jeito que ela é. Então, se foi o pai e a mãe são pessoas ouvintes, provavelmente ele vai dizer que são pessoas ouvintes. Se foram pessoas surdas, provavelmente eles vão dizer que Deus é surdo. E isso revela pra gente
a total alteridade. É a expressão religiosa de ver e de sentir alteridade na sua própria criação, na carne, né? No seu dia a dia. E o contrário, aquelas crianças que sofreram de alguma forma preconceito, teve uma delas que chegou a falar: você tem religião? Não gosto de religião. Então, às vezes a experiência que essa pessoa teve como alteridade, como acolhida, foi uma experiência talvez não tão positiva pela sua resposta. Para finalizarmos, a questão da alteridade e da surdez. Então, aqui eu trouxe muito a questão do terceiro excluído, né? A pessoa surda como alguém que existe, mas que nem sempre a gente dá voz e vez para essa pessoa. Para que isso aconteça, a gente precisa se dirigir ao outro. Não é falar: ah, ela vem, então eu vou incluir aqui na sala de aula. Não vai adiantar eu incluir essa pessoa na sala de aula e ela vai ficar ali sem comunicar com o outro, comigo, por não saber Libras. O que precisa é que o meu universo vá até essa pessoa. Então, que eu aprenda Libras é a primeira forma de comunicação e que eu convido todos vocês para que a gente possa aprender mais e mais, se você puder ensinar para as pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu também leciono na PUC e os educandos de Direito, Medicina, quando eu faço essa pergunta, quem sabe Libras? Gente, eu fico impressionada porque a maioria da sala já está sabendo. É muita gente que está se envolvendo nesse novo olhar. E convidar vocês para fazerem curso de Libras. Tem a FENES, que é a Federação Nacional dos Surdos, o CAS, que é o Centro de Atenção à Pessoa Surda, e que oferece cursos também, vocês podem ligar lá. E o INES, que é o Instituto Nacional de Atenção à Surdez, e esse fica no Rio de Janeiro, mas que tem alguns materiais muito bons para que vocês possam aprender a Libras de uma forma correta. Lá no site Ser temos a carteirinha de Libras, que nada mais é do que esse alfabeto, para que você tenha, né, impresso, você pode imprimir e você tenha sempre com você, se você esquecer, você tem ali pertinho. E esse alfabeto também, para que você possa, se você esquecer, você lembre-se da cultura surda, ok? Então eu vou agora fazer a datilologia, que eu acho que é assim, um ponto importante para que a gente possa saber. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A e o C cedilha. Agora, sem falar, vamos tentar juntos?
Qualquer dúvida, pode entrar em contato que nós estaremos aqui a seu dispor. Muito obrigada. Tchau.